Bom dia, turma! Bom dia pra todo mundo aí em casa! Gente, que menina mais chique! Ai, Jérica, você viu meu look novo? Nossa! Que menino mais Olhem, chique! o meu chapéu, nós estamos a adorando. minha roupinha, minha Olha, jardineira. Vamos falar da Bia primeiro. A Bia Vou está... até me levantar aqui pra todo mundo ver. Olha, a Bia tá de vestido novo, de boina. Que gracinha! Tô E o mesmo. Zé tá de camisa de seda verde. É, Chique. A gente veio de looks novos. E cadê seu chapéu, Zé? Nós temos uma surpresa, né, Bia? Que surpresa! Nós escrevemos a carta pro Esquadrão da Moda e nós ganhamos. É verdade. Nós dois ganhamos o prêmio. Chegamos de lá ontem à noite. Olha que... Ah, é? Você foi pro Esquadrão da Nossa, Moda? agora Tá o que é bom. esse agora? Né, Bia? Olha, Sim. a Carol tá falando que a Bia tá estilosa. Bom dia, Júlia. Bom dia, Carol, Lulu, Giovana. Bom dia, irmã Andréia. Oi, Kátia, Laurinha, Samuel. Zé, a tia Giovana falou que você tá lindão. Muito obrigado pela parte que me toque. Muito obrigado mesmo. Parte Eu tenho que que me concordar, toca. eu tenho que concordar. Agradeça a vovó Carminha, O então, que veio fã-clube só aqui. vai aumentar agora, o fã-clube. Agora você tem que agradecer a vovó A Carminha vovó que fez fez a sua... nossas roupinhas muito lindas. Muito Vovó obrigado, Carminha. vovó. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também vou querer uma roupa nova. Isso. Manda fazer uma também, mas a senhora também tem que ir pro Esquadrão da Moda. Ô, Não Zé, A gente Zé, não faz fica- milagre, não. Ei, Zé. Bom dia, Não, Dona Érica é Estela. bonitona, Dona Érica é bonitona. Eu tô brincando, Bia. Eu tô brincando. Ei, Zé, vou te contar. Bom, crianças, e hoje nós já soltamos aqui no Facebook a nossa propaganda da nossa EBF virtual. A gente não vai começar nessa semana, vamos deixar para a semana que vem. Então já tem lá as datas, dia 29, 30, 31 de julho, dia 1º e dia 2 de agosto. São 5 dias de EBF. Vamos lá, ó, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, viu, Zé? Sim, Só não tem sim. segunda e terça para você ficar falando Ixi. segunda, terça, mas tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias às 18 horas. Nós vamos esperar a sua participação e todos os dias a gente vai ficar jogando convite no Facebook, no Instagram. Então a gente pede que você também compartilhe, que você peça para as crianças da sua igreja, né? Então a Estela aí de Franca, manda para as crianças de Franca, a irmã Andréia aí de Garapava. Divulga aí, né, Andréia, para a sua igreja, para os irmãos queridos aí de Igarapava. E vocês que são da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista, divulguem também para os seus parentes, né, priminhos, colegas, os colegas da escola. Nós vamos convidar as crianças do Colégio Batista também, né, Júlia? E vamos convidar a todos, porque infelizmente não podemos estar lá na igreja todos os anos, não é, Zé? Sim, A nossa todos os igreja anos. faz escola bíblica de férias. A Bia é mais novinha na escola bíblica, mas a eu Filó, nunca fui, só a minha prima. foi. a Filó e o Zé, eles já são, ó, eu vou Somos contar. debutantes. Sabe somos qual, debutantes. sabe qual foi a primeira EBF do Zé e da Filó? Vou contar para vocês e vocês fazem as contas aí. Foi na Arca de Noé. Mas foi, olha, Zé, você tá lembrando mesmo, não foi na Arca de Noé. Mas foi 2003 com o tema A Arca de Noé. Eu falei. Você já é jovem, já. Olha, foi Eu já estou com cicatrizes de EBF. 2003, hein? Daqui um tempo o Zé já vai fazer 20 anos. O Zé tá ficando, ó. Você é um jovem. Dá um jeito de casar, homem. Não, você boneco é criança eterna, né? Então ele eu vai quero ser bem uma criança. esposa pra mim. Mas faz bastante tempo, então, que o Zé e a Filó participam. E a Bia vai ser a primeira EBF da Bia, né, Bia? Sim. Primeiro EBF. Bom dia, Pode Lidiane, Gabriel, Alice. Manda um beijo pra Alice, Zé. Um beijo para a Alice, que também é do deles, Manda um fã-clube beijo do pro Zé. Gabriel. Um beijo pro Gabriel e Um pra abraço Alice. pro Gabrielzão, um abraço. Deus pra abençoe a Gabrielzão, Irmã um beijo Maria. pra Alice. A vovó Dalva tá falando que vocês estão lindos de roupa nova. Ai, obrigada, vovó. Obrigado, vovô. E o Isaías tá falando em inglês com vocês. Ó, my name is Isaías. É o Geralvin? É o Geralvin?
É isso mesmo, mais um do meu fã-clube, o Isaías. Bom dia, Esther. Deus abençoe você. A Esther, da filha da Lara. Eu quero mandar um abraço pro Guilherme. Você ama Barros, EBF, Esther? Eu abraço também pro amo. Guilhermão. Um beijo pro Guilherme, pra Esther e pro Davi, que eu não vi eles conectados ainda, né? Deve Mas estar daqui a pouco dormindo esses dois focados. eles entram. Vamos lá, vamos então orar pela nossa escola bíblica agora. Vamos orar pela nossa escola bíblica de férias virtual. E eu peço que você então convide aí seus colegas e compartilhe para que muitas almas possam ser salvas e para aqueles que já são salvos possam ficar mais firmes com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. 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 A Bia Então dormiu ali. Vamos orar. Prestando atenção aqui. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por todas as crianças, as jovens e adultos que já estão conectados. Que o Senhor esteja abençoando também a vida deles, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando as suas famílias. Oramos por aqueles que ainda vão assistir depois. Ajude, ó Deus, que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. E ajude, ó Deus, que aqueles que já são salvos possam se chegar mais perto de Ti. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado conosco, pela Tua palavra que vamos estudar. Ajude que possamos ser cumpridores, ó Deus, ser obedientes àquilo que vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, a cada momento andando na presença de Jesus. Oi, Duda. Vamos lá. A cada momento. É Fá. Na presença de Fá. Fá. A cada momento. Andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar. Ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar. Ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho. E andando com Cristo. E andando pelo caminho. E andando com Cristo. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Um beijo então para sua prima, olá, Esther, a Pietra. Um beijo para Pietra. Vamos lá. Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Vamos lá, então, hein? Me ajuda aí, viu, Bia? Essa é dó. Não é ré. Quase, né? Quase. Tá falando agora. Então tá bom. Tá quietinho. Bíblia, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia, andar com Jesus. Ô, Isaías, Ai, Zé. depois eu vou mostrar suas mensagens em inglês aí pro Zé, tá? Porque eu não vou arriscar ficar falando em inglês aqui, não. Ah, fala, tia Érica. Vem aí. Mas o Isaías falou que, olha, ele ama muito vocês, ou a IBF, não sei, muito bem. Muito E- bem. Hoje, como a gente vai falar muito sobre obedecer a palavra de Deus, né? Hoje nós vamos terminar a série de mensagens, né? De aulas sobre os mensageiros de Deus. Então, antes da gente cantar a nossa última música,
Antes da gente cantar a nossa última música, a gente vai fazer uma revisão rapidinho aqui. O Zé, a Bia e você aí de casa vai participar. Você vai ajudar a gente, então, a lembrar alguns. Quem é que se lembra, quando a gente começou a falar dos mensageiros de Deus, aqueles homens que Deus usou para falar a sua palavra, né? Principalmente ao povo de Israel, mas também aos gentios, né? Quando a gente fala gentil, o que é gentil, Zé? Gentil é uma pessoa muito educada. Quem que vai no lugar, uma pessoa que trata a gente com educação. Isso é gentil. Isso é gentil com L. Gentil ou, né? Gentil com o na Bíblia Sim. é qualquer outra pessoa que não era judeu. Então Deus usou muitos mensageiros, muitos profetas no Velho Testamento para falar a sua palavra, uma vez que ainda a Bíblia não estava completa, não é verdade? O povo de Israel tinha os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois ele foi usando homens, né? Pessoas para falar a sua palavra para o povo de Israel, para os gentios, tá, Zé? E também para escrever a sua palavra. Então nós vimos, né, que Deus usou vários. É claro que aqui nas nossas lives nós não falamos de todos os profetas, senão a gente ficaria o ano inteiro falando dos profetas. Nós escolhemos alguns. O Zé gosta muito do profeta número 1 que eu ensinei. Ele sempre fala uma frase desse profeta. Então, quem foi, Zé, o primeiro profeta? Fala aí que o teu servo ouve. É esse aí mesmo. Aí. Então, quem foi o primeiro profeta? Samuel. Primeiro domingo, quando a gente estudou os mensageiros de Deus, nós estudamos sobre Samuel. E o Zé sempre gosta de falar aquilo que Samuel, quando foi o seu primeiro encontro com Deus, Samuel respondeu: fala que o teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. E foi assim a vida inteira. Ô Zé, Samuel começou a ser um profeta, um mensageiro de Deus, ainda menino ou já velho? Ainda menino. Ainda menino, então presta atenção nisso. Ele era um menino quando Deus, né, falou com ele e ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Muito bem, fala que teu servo ouve. E ele ouviu a voz de Deus e falou, foi o mensageiro, foi aquele profeta. Ele não só foi profeta, mas ele também foi sacerdote, juiz de Israel. E ele obedeceu a voz de Deus por toda a sua vida. Foi um homem fiel a Deus. Muito bem, você que respondeu, Samuel. Qual foi o segundo profeta? Você lembra, Bia? Não sei se lembra a ordem. Então, eu vou te dar uma dica, Tá Bia. bom. Foi aquele que foi o mensageiro para o povo de Israel. E falou para o povo de Israel que eles tinham que decidir se eles iam adorar a Deus. Elias. Isso, ou se eles iam seguir Baal. Sim, Foi sim. Elias, o profeta que teve que encarar ali e levar a palavra de Deus para uma das épocas mais idólatras do povo de Israel, quando eles foram, né? Acabe e Jezabel levaram o povo a adorar Baal. Então, muito bem, Bia. O segundo profeta foi Elias. Elias começou a ser profeta criança ou já homem, Bia? Acho que homem já. Isso, já a gente, pelo menos na Acho que Bíblia, já homem. a gente vê isso mesmo, Júlia. Foi Elias, o segundo. E o terceiro profeta, vamos ver se o Zé lembra, foi aquele que não quis obedecer a Deus. E aí Deus precisou salvar ele da sua ira, mandando um grande peixe. Quem foi, Zé? Sim, foi Jonas. Jonas não foi um profeta para o povo de Israel. Jonatas foi um profeta para os gentios. Ele levou a sua mensagem para o povo de Nínive, para os assírios, né? Para o povo de Nínive, que todo o povo ali se converteu, tá vendo? Então Deus tinha profetas para o seu povo, Israel, Judá e também para outros povos. E aí nós estudamos também esses últimos 3 domingos sobre o profeta Daniel, sobre o profeta Daniel. E vimos ali que Daniel começou, né, a sua primeira mensagem ao rei, foi quando ele era jovem. Muito bem. Então a gente viu um profeta aqui que começou menino, outros que foram adultos, um profeta jovem, mas vimos toda a vida de Daniel, né? Na última aula da semana passada, que foi Daniel na Cova dos Leões, ele já tinha mais de 80 anos de idade. Sua vida inteira
servindo ao Senhor. Quero dar um bom dia aqui para a Gabi. Gabi, eles mudaram de roupa, eles estão diferentes, né, Gabi? Um beijo para você. Quero mandar um beijo também para Esther Mourão. Um beijo, Esther. Beijo para todo mundo aí, Esther Mourão e todo mundo, a Gabi. Isso, para Duda, para todo mundo que entrou depois, que eu acabei não vendo quem que entrou depois, tá? Então me perdoa se eu esqueci de falar para alguém aqui um oi, tá? Eu acabei não vendo. E aí, então, nós estudamos sobre o mensageiro Daniel, que foi mensageiro desde jovem até a sua velhice. Ali, ele foi mensageiro aonde? Para o povo Babilônia. Mas também, no seu livro, tem muitos escritos que Deus mandou ele escrever para o seu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, né? Isso, o povo de Israel. Principalmente os judeus, que era a parte sul, né, de Israel. Muito bem, pessoal. Prestando atenção, então, porque hoje o nosso profeta é o último profeta. É o último, não o último da nossa live. Ele é o último profeta da Bíblia. Olha só, quem será de que eu vou falar hoje? Eu vou te dar uma dica. Esse profeta, ele foi o profeta que foi o que começou mais novo a falar a palavra de Deus. Ele falou a palavra de Deus, você não vai acreditar, mas é verdade, é verdade. Ele falou a palavra de Deus quando ele ainda estava na barriga da sua mãe. Você acredita? Presta atenção no que eu tô falando agora, ó. Presta atenção. Esse último profeta foi o último profeta da Bíblia, tá? Ele falou a palavra de Deus. Ele falou sobre Jesus, vamos falar assim, né? Ele anunciou Jesus ainda quando ele estava na barriga da sua mãe. Mas como isso é possível? E aí, Bia, você... Tecnologia. Você tem que nada de tecnologia, nada de tecnologia. Por isso, o versículo que a Bia fez a introdução que eu precisava. Presta atenção agora, gente, ó, na hora da aula, a gente para o chat, a gente só responde na hora que a tia Érica pergunta, e vocês já responderam, então agora todo mundo quietinho. Agora não tem brincadeira, tá bom? Brincadeira é só depois, no final. Abra sua Bíblia em Lucas. Você pegou sua Bíblia? Porque sempre na nossa aula de domingo a gente olha muitos versículos, então pegue sua Bíblia. Lucas 1, 37 tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu vou falar, a Bia e o Zé vão repetir bem alto, e eu vou falar ele inteiro porque ele é curtinho, ó. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para deuses não haverá impossíveis. Se você falar deuses, vai ficar diferente de Deus, tá vendo? Agora você tem que largar seu sotaque aí, que eu não sei de onde que veio. Então, ó, porque para Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Tem uma outra versão da Bíblia que diz, porque para Deus não há impossíveis no presente. Essa aqui tá falando não haverá, né? Então, sempre não haverá. Eu gosto das duas, tá? Aliás, eu acho que eu gosto mais do presente, né? Porque para Deus não há impossíveis. Não existe nada impossível para Deus. Onde que tá esse versículo? Tá em Lucas 1:37. Repete. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossível. Para Deus não haverá impossível. Ó, o Zé. Não haverá impossível. Aí a Bia tá cantora hoje, ó. Você tem que cantar, Bia? Tem uma música, né? Porque para desafina, mas você afina. Porque para Deus não haverá ou não há nada que é impossível. Amém? Posso ouvir seu amém aí? Amém. Aí, amém. Então a gente vai cantar uma música antes, então, da gente entrar na aula de hoje. Você já descobriu? Eu não vi ninguém colocando aí de quem é que eu tô falando. Quem será que eu tô falando, hein? Quem será que eu estou falando? Quem será que foi o último profeta? E quem será que é esse profeta que falou de Jesus na barriga da sua mãe? Vamos ver se alguém vai acertar aí. Enquanto isso, a gente vai cantar. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. O Zé já diminuiu. Diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém. 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 Eu vi bastante gente aí respondendo. Muito bem. Então agora todo mundo para de conversar no chat, porque agora é a hora da palavra de Deus. Já pensou que coisa mais feia? Quando alguém quer falar com você e você fica distraído conversando com outras pessoas, é falta de educação, não é, Zé? É verdade, muita falta Já de pensou educação. pior ainda, Bia, quando Deus quer falar com você e você não quer falar com ele? Aí é pior, né? Aí sim, é Aí verdade. é pior. Então, nós vamos agora parar de conversar. Todos vocês aí que eu vi estão acertando. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa aula. E nós vamos parar de conversar e nós vamos prestar atenção no que Deus quer falar através da sua palavra para mim e para você. Amém? Então, vamos prestar Amém. bastante atenção. Todos os profetas que nós falamos aqui, Samuel, Elias, Jonas, né, Daniel e todos os outros profetas, né? A gente não falou de Eliseu, a gente não falou de Micaías, a gente não falou de Miqueias, de Zacarias, mas muitos outros profetas, Jeremias, a gente falou dentro da lição de Daniel, né? Todos os profetas, eles tinham um objetivo, que era anunciar a palavra de Deus, principalmente anunciar a redenção, anunciar a salvação, a remissão dos pecados. Ô Zé, cadê seu livro sem palavras? Cadê meu book? Cadê seu livro? Vocês perdem tudo, viu? Ô, Bia, vou ter que Tá pegou. aqui. Ai, Zé, mas o livro é... Ah, Bia. Ó, tá aqui, ó. Obrigado. Tá aqui seu Meu book, livro. meu book. Mas hoje eu trouxe um livro sem palavras ilustrado. A gente vai ver um pouquinho diferente Oh. hoje. Então vamos prestar atenção. Quando Deus criou Adão e Eva, e isso não é uma historinha, isso é fato, isso é bíblico. Deus criou o Jardim do Éden, né, que era entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é um lugar muito feio, muito cheio de guerra, né, que é ali o Irã, o Iraque, né, que tristeza, mas ali onde Deus criou, começou a humanidade, ali na Mesopotâmia, né, você vai estudar isso em história, e é bíblico isso. Deus colocou Adão e Eva naquele jardim tão maravilhoso e Deus deu uma ordem para eles, lembrando que sempre a gente tem um livre arbítrio. Deus não nos criou como robôs, Ele nos criou como seres humanos e somos semelhantes a Ele. De que maneira? Nós pensamos e nós decidimos. Olha isso, tá vendo? O ser pensante, nós somos alguém que pode pensar e tomar decisões, assim como Deus, né? Por isso que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Somos seres pensantes, não somos animais racionais, tá? Não, isso é mentira do diabo. Animal foi uma criatura foram criaturas que Deus criou no sexto dia. E o homem e a mulher, Deus também criou no sexto dia, mas ele criou o gênero humano, que é semelhante a ele, porque nós podemos pensar e decidir. Amém? Amém. E aí, né, Zé? Deus falou então para eles que eles poderiam se alimentar de toda a árvore do jardim, menos de uma, porque se eles comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecariam contra Deus. Mas você já sabe dessa história. A mulher e o homem, né? Ali, principalmente a mulher, foi enganada pela serpente, o diabo, que ludibriou a mulher, mas ela decidiu. A culpa não foi da serpente, né? E é engraçado que quando Deus chegou aqui, né? Cobrando, antes disso, né? Quando Deus
perguntou para Adão e Eva o que eles tinham feito, um jogou a culpa no outro, né? Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. Mas de quem é a culpa do pecado? Ó, eu já falei agora sem conversa no chat. Não quero mais ninguém conversando nem em português, nem em inglês e nem em outro idioma qualquer. Amém? Amém. Muito bem. Vamos Muito bem. prestar atenção. Vamos voltar aqui para a minha pergunta agora. Quando Deus então chegou para o homem, ele jogou a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. Mas de quem é a culpa do pecado? De todos os Homem, de homens. todos. É minha e é sua. Quando você desobedece a sua mãe e ela vem, por que você fez isso? Ah, porque meu irmão, não sei o quê, papapá. A professora na escola, mas por que você chutou o colega? Ah, porque ele me falou, papá. Sempre a culpa é do outro, né? Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eu e você somos responsáveis pelo nosso pecado. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. E Adão e Eva e a serpente e até mesmo a terra sofreram as consequências de Deus por causa do pecado. Só para te lembrar isso daqui, ó. Quando Deus separou então o homem e a mulher da presença dele, né? Ele colocou o anjo ali para impedir a entrada de novo de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então Deus estava simbolizando ali a sua separação, porque Deus ele é santo, ele é justo, ele é perfeito e ele não pode conviver com o pecado. Você vai falar, nossa, tia Érica, mas como Deus é ruim, como ele é ruim, só porque comeu uma fruta, jogou eles para fora, né? Porque hoje o nosso mundo ele pensa assim, né? Tudo que acontece, nossa, que maldade. A maldade estava aqui, ó, na desobediência. E um pecado leva para muitos outros pecados. A Bíblia fala que o pecado leva à morte. Olha aqui, ó, para eles estarem vestidos com roupas de animal, um animalzinho precisou morrer. Concorda? Sim. E esse animal tinha pecado, Zé? Não. Não tinha pecado, né? Isso mesmo. Mas ele precisou morrer para dar a sua roupa aqui. E aí Deus já ensinou que para a remissão do pecado precisaria alguém morrer. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Então, Deus não é mau, ele é justo. Deus mostrou então que por causa do pecado, ele ficaria separado dos homens. Só que naquele dia do Jardim do Éden, naquele mesmo dia, Deus já fez a primeira profecia. O que é profecia? Algo que ainda vai acontecer. Deus já falou que enviaria um homem nascido de uma mulher, que esmagaria então a cabeça da serpente. De quem ele estava falando? De Jesus Cristo. Muito bem. Então, todos os profetas que Deus levantou, todas as coisas que aconteceram a partir disso, elas apontavam para a redenção, para Jesus Cristo. Você se lembra, Zé, quando a gente estudou a história da Páscoa, que aconteceu lá, né, nos tempos de Moisés, lá no Velho Testamento? Lembra, Zé? Sim. Já apontava para Jesus Cristo, né? Porque eles tinham que matar o cordeiro, derramar o sangue. Verdade. Então, assim, tô demorando um pouquinho nessa introdução para que você entenda que todos os profetas que Deus levantou, todo o Velho Testamento fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Amém? Amém. E aí, Bia, depois de 4.000 anos, mais ou menos, que aconteceu isso daqui, quem que vinha nascer? Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo, ele ia nascer e ele ia viver e ele ia derramar o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas Amém. enquanto Jesus não vinha, muitos então profetas se levantaram para falar sobre a salvação, sobre a redenção. E tudo que o povo de Israel fazia tinha um significado, falava sobre Cristo. Então você se lembra que o sacerdote, que era aquele homem, né, da tribo de Levi, que era ali separado por Deus, ele uma vez por ano, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos, e ele oferecia um sacrifício. Então ali ele oferecia uma oferta
pelo pecado de todo o povo. Vocês se lembram disso? Né? A Sim, gente pode... sim. A gente já estudou isso aqui, já estudamos isso na nossa igreja, com certeza você também já leu na palavra de Deus. Então as pessoas levavam o cordeiro, derramavam o sangue do cordeiro, assava aquela carne, né, em oferta e sacrifício a Deus. O cordeiro não tinha culpa, né, Zé? E o sacerdote aqui fazia isso, tá? Tudo para quê? Para que o povo de Israel, para que mesmo os gentios que vissem isso, para que o povo nunca se esquecesse que um dia viria o Salvador, alguém que faria esse sacrifício uma vez por todas. Nunca mais precisaria haver sacrifícios. Bom, só que por um bom tempo Deus levantou profetas para falar então da sua palavra. Todo o povo de Israel ouvia os profetas? Não. Não, muitos não ouviam, até chegaram a matar profetas, a prender profetas, né? A gente estudou isso todo esse tempo, como os profetas eram perseguidos. E chegou um momento que Deus deu um tempo na profecia, e ficaram então 400 anos, olha só, hein? Bastante tempo, 400 anos sem ter nenhum profeta. Já pensou, Zé? 400 anos, 4 séculos, sem ter a palavra de Deus. Hoje nós estamos em pandemia, a gente não pode ir na igreja, a gente não pode ir na escola, mas a gente tem a palavra de Deus dentro da nossa casa. Quando a gente quer falar com Deus, a gente tem livre acesso, a gente ajoelha lá no nosso quarto, ou na sala, ou na cozinha, ou nem ajoelha, a gente às vezes está aqui na cozinha fazendo alguma coisa e a gente fala com Deus, não é verdade? E a gente pode ouvir a palavra de Deus porque a gente pega a nossa Bíblia, o Zé tem só um livro sem palavras, a Bia tem uma Bíblia, né, Bia? Sim. E você abre a Bíblia e escuta a palavra de Deus. Agora você imagina, naquela época, o povo não tinha a Bíblia nas suas mãos, né? Eles tinham pouquíssimas cópias e só da lei de alguns livros. Eles dependiam dos mensageiros, eles dependiam dos profetas. E agora, 400 anos sem nenhum profeta. E aquele povo, né, Zé, que vivia desobedecendo quando estava com o profeta, o que você acha que aconteceu quando eles ficaram sem profeta? Eles ficaram tudo perdidos. Eles ficaram mais perdidos ainda. Eles ficaram mais desobedientes e, infelizmente, eles ficaram mais longe de Deus. Mas Deus, ele sempre cumpre o que ele fala. Amém? Amém. Se ele prometeu que um dia ele enviaria Jesus, chegou uma hora que era o momento dele enviar Jesus. Só que se Jesus chegasse assim, né, de repente, na Terra, sem uma preparação, será que as pessoas acreditariam, né, que ele era o Filho de Deus? Algumas sim, outras não. Então, o que Deus fez? Antes dele mandar Jesus, ele precisava mandar um mensageiro para que preparasse o caminho para a vinda de Jesus, que é o Messias, o Salvador. Amém? Amém. Amém. Amém, muito bem. Então, olha só o que aconteceu. Deus já tinha profetizado que um homem viria para preparar o caminho do Senhor. Quem será que é esse homem? Você respondeu aí lá para cima, na hora que eu te perguntei dele. Então, vamos voltar aqui no sacerdote. Esse homem era Zacarias. Você está com a sua Bíblia aí, pessoal? Você vai deixar a sua Bíblia aberta agora em Lucas, no capítulo 1. Abre aí todo mundo, vou esperar você abrir a sua Bíblia. Zacarias era um sacerdote da tribo de Levi, ele era ali separado por Deus e estava lá no dia que ele estava trabalhando no templo, certo? Ali oferecendo então sacrifícios pelo povo e tinha uma grande multidão ali com ele, porque igual eu falei para vocês, muitos mesmo estavam longe do Senhor, mas algumas pessoas ainda estavam esperando a promessa de Deus, como hoje. Hoje existem pessoas que estão esperando a segunda vinda de Cristo, né? A promessa que Deus fez para nós. Mas muitos, estão vivendo nem aí. Não estão nem aí se Jesus vai voltar ou não. Mas ele vai voltar. E Deus usa a sua palavra para preparar. E Deus usa coisas para preparar a volta de Cristo. Mas vamos voltar aqui ainda lá antes de Jesus nascer. E esse sacerdote, então, ele era casado, Bia, com uma mulher chamada Isabel.
Olha o que a Bíblia fala sobre eles. Está com a tua Bíblia aí, ó. Lucas 1, versículo 6. Ambos, né, os dois, Isabel e Zacarias, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Amém? Amém. Já é uma grande lição para Amém, nossa amém. vida. Eu e você temos que ser chamados assim, irrepreensíveis, né? Não tem nada de errado no que a gente está fazendo. É claro que só pela graça de Deus, né? Eles viviam obedientes ao mandamento do Senhor, aos mandamentos e aos preceitos da palavra de Deus. Amém? Tomara que eu e você possamos viver assim também. Bom, Zacarias estava lá fazendo o seu trabalho no templo e de repente do lado direito do altar, quem aparece? O enviado de Deus, o anjo Gabriel. Gabriel significa isso, o enviado de Deus. E Gabriel fala assim com Zacarias, preste atenção. Ó, estou lendo também Lucas 1, versículo 13, né? Zacarias, quando viu o anjo, deu um susto, Zé. Faz um susto aí, Zé. Sim. Ele quase ficou desmaiou, muito bom né? esse susto. Ficou muito bom. E o anjo falou para ele, ó, presta atenção, Zé. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem você colocará o nome de João. Olha só, hein? De João. Então, Gabriel já falou para Zacarias, vocês vão ter um filho e o nome dele vai ser João. E por que ele teria um filho? Né? Claro que ele pediu a vida inteira um filho para Deus. Ele já era velho, Isabel já era velha, né? Já era idosa. E a vida inteira eles tinham orado pelo um filho. Eu acho que até agora eles nem estavam mais orando, porque já eram idosos e não tinham tido filhos, né? Mas eram tementes e pessoas maravilhosas ali, seguindo os preceitos de Deus. Mas Deus tinha um propósito para que eles tivessem um filho. Deus escolheu esse casal porque precisava trazer ao mundo aquele que ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. Olha só que interessante, né? Então Deus já sabia, ele já tinha escolhido João ali antes do seu nascimento. O nome dele vai ser João. E olha o que ele fala sobre o filho que Zacarias teria. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele será forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Desde o ventre da sua mãe, João seria cheio do Espírito Santo, seria forte, corajoso, por isso ele não poderia beber bebida forte, nada disso. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então ele viria para preparar o caminho, para converter o coração daquelas pessoas que tinham se distanciado de Deus, do próprio povo de Deus, tá? Ó, de Israel. Mas muitos estavam longe do Senhor, então eles precisavam converter. O que é converter? Mudar de direção. Precisariam voltar o seu coração para Deus. Quando Zacarias, então, escutou tudo isso, e ele ficou com aquela cara, né, Zé, assustado, igual você fez, olham pro Zé, né? Quando ele falou tudo isso, Zacarias, por um momentinho, ele duvidou. E ele faz uma pergunta para o anjo. Mas como que eu vou saber se tudo isso é verdade, se vai acontecer? E o anjo Gabriel ficou tão bravo. O anjo Gabriel respondeu assim, ó. Eu sou o Gabriel. Eu assisto, ele quis dizer, né? Eu trabalho diante de Deus. Acho que o anjo quis dizer para ele, você acha que eu tô brincando, que eu vim aqui te falar alguma coisa que não vai acontecer? Ixi, o anjo ficou bravo. O anjo ficou bravo. E sabe, isso também é uma lição para mim e para você. Se tá na Bíblia, por que você tem que duvidar? Você acha que Deus ia colocar uma coisa na Bíblia que ele não ia cumprir? Deus, ele é justo. Se ele disse, ele vai cumprir. Então, quando Deus fala que ele cuida de você, ele vai cuidar de você. Amém? Amém. Se ele diz lá na sua palavra que aquele que crer que Jesus... Deixa eu abrir aqui de novo, ó. E aí o Zé vai falar o versículo, porque ele gosta de falar esse versículo. Se a Bíblia fala que aquele que crer que Jesus morreu e ressuscitou, e todo aquele que crer e confessar com a sua boca será salvo.
Por que você duvida? Tem muita gente que duvida da salvação do Senhor. Mas não duvide. Se Deus colocou na Bíblia, é porque ele vai cumprir, assim como ele cumpriu a vinda de Jesus. E a gente sabe que Jesus já nasceu, já viveu, já morreu, e nós estamos aguardando a sua volta para arrebatar, para levar para o céu aqueles que já são salvos. Não duvide da palavra de Deus. Zacarias duvidou um pouquinho aqui de Gabriel. Gabriel deu uma dura nele, deu uma bronca e deu um julgamento para ele. Porque você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo. Você não vai falar mais nada até que se cumpram todas essas coisas. E quando Zacarias volta, então, lá para o povo, porque o povo estava esperando ele, né? Que ele foi lá acender o incenso e levar o sacrifício no altar. Quando o povo estava esperando Zacarias, ele voltou e ele não conseguia falar nada. Então, imagina ele falando assim, ó. Ele perdeu a fala. E todo mundo ficou assim, né? O que aconteceu? E aí entenderam, ele deve ter visto uma visão. Isso, ele tinha visto, né? E a Bíblia fala que depois que cumpriu-se aqueles dias do trabalho ali no templo, Zacarias voltou para a sua casa e Isabel concebeu. Ela engravidou, mesmo ela já sendo uma mulher idosa. E quando ela estava no 6º mês de gestação, quem é que recebeu a visita do anjo na sua casa? A jovem Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela era prima de Isabel. Olha que interessante. E aí, Zé, a Maria está lá na sua casa, provavelmente fazendo alguns afazeres. Ela ainda era uma jovem, ela não era casada, né? Ela devia estar ajudando a sua mãe nos afazeres. Quando o mesmo anjo Gabriel chega para Maria e fala para ela, né? Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E a Maria não entendeu porque o anjo estava falando assim com ela. E você já conhece a história, vou correr aqui um pouquinho. O anjo explicou para Maria que de todas as mulheres do mundo daquela época, de todas, ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E a Bia tá toda cantora hoje. Para ser a mãe do Filho de Deus. A gente devia ter cantado essa, né, Bia? É que as histórias estão me lembrando a música. As histórias lembram a música. As músicas, né? Então, por que Deus escolheu a Maria? Porque também ela era uma pessoa temente a Deus, uma mulher de Deus, mesmo sendo uma jovem. Tá vendo, ó? Você pode ser uma criança cheia do Espírito, uma jovem cheia do Espírito, um adulto cheio do Espírito, um idoso cheio do Espírito. Não existe idade para ficar perto de Deus. Amém? Não existe idade. Você pode ficar perto de Deus. Mas vamos lá. Maria, então, escutou todas as instruções do anjo. Ela perguntou para o anjo como que ela teria um filho se ela não era casada. O anjo disse que o filho seria do Espírito Santo, né? Seria o Filho de Deus. Ela cuidaria, então, desse maior presente para a humanidade, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E o anjo fala para Maria, a tua prima Isabel está grávida. Daquele que vai preparar o caminho para o seu filho, que será o Salvador do mundo, que é o Filho de Deus, mas que você vai cuidar dele. A Maria arruma suas malas rapidinho, sobe as montanhas da Judéia, e chega lá na casa da sua prima Isabel. E aqui eu quero que você preste muita atenção e a gente vai ler alguns versículos. Quando a Maria bate a porta e fala, Isabel, Isabel! Quando ela chama Isabel entrando na casa de Zacarias, ninguém tinha falado para Isabel o que tinha acontecido com a Maria. A Maria sabia o que a Isabel estava grávida porque o anjo contou para ela. Mas pensa, ó, nessa época não tinha correio, não tinha celular, não tinha internet. Ninguém mandou um zap. Ninguém mandou um zap para ela falando nada. Mas quando a Maria chega e fala, Isabel, Isabel, chamando a sua prima, a Bíblia fala que a criança na barriga da Isabel, João Batista,
Ela tá chegando lá, né? João Batista, ele pula de alegria no ventre da sua mãe e a sua mãe fica cheia do Espírito Santo. E antes que a Maria contasse para ela, Isabel, Antes, a Isabel fala para ela, bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, o que eu tenho que maravilha eu receber a mãe do meu Senhor. Quem é que contou de Jesus para a Isabel? Ninguém. Foi o bebê que estava na sua Barriga. barriga. João o Batista, né? Porque Batista não era o sobrenome dele, tá? A gente vai chegar nessa parte. João, o seu filho que estava na sua barriga. E olha, você vai falar, tia Érica, você tá delirando. Só porque o menino pulou na barriga, ele falou de Jesus? A própria Isabel testifica, olha, no versículo 44. Lucas 1:44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a sua voz de saudação, então, ou seja, assim, ó, Isabel, Isabel, aquela saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que maravilha. Então, quem contou de Jesus, que era o Salvador, talvez ela nem sabia que se chamaria Jesus, mas ela sabia que ia ser o Senhor e Salvador. Foi a criancinha que estava no seu ventre, que já era cheia do Espírito Santo. E aí, então, elas ficaram juntas 3 meses, quase até o nascimento de João Batista. E chegou o tempo, então, depois a Maria foi embora, né? Também para depois preparar as suas coisas lá para ter o seu filho, que era o Filho de Deus. Mas quando chegou o momento de João Batista nascer, João, tá? Ele não era ainda João Batista, ele era João. Quando chegou o momento que João nasceu, ainda o sacerdote Zacarias estava mudo porque ele duvidou da palavra de Gabriel, do anjo Gabriel. Quando então João nasceu, era costume daquela época dar o nome para o filho só no 8º dia, no dia que ele era circuncidado, que também é um ritual, é um costume, é uma lei, na verdade, do povo de Israel. Então, no 8º dia, o bebê, o menino, né, era circuncidado e ele recebia o nome. Então, todos os parentes ali falando, Zacarias, Zacarias, chamando o menino de Zacarias. E a Isabel falou, não, o nome dele não é Zacarias. Qual era o nome deles? O nome dele é João. Isso, foi isso que ela falou. O nome dele é João. E todo mundo, como João? Não tem parente seu que chama João? Seu marido chama Zacarias, seus parentes chamam Zacarias, né? Então, eles colocavam esses nomes dos parentes, né? Dos antepassados. E aí, então, perguntaram para Zacarias. Mas Zacarias podia responder, Bia? Não. Ele estava sem voz ainda, coitado. Ele estava sem voz. Então, o que ele fez? Ele pegou um pedacinho, uma tabuinha, e ele escreveu, o nome dele é... João. O nome dele é João. E aí, quando ele escreveu o nome dele é João, bum, ele começou a falar. E o que ele fez? Não, que bênção. Que bênção. Que bênção. Ele começou a falar e ele, logo que ele falou, o que será que ele falou, hein, Zé? Fala que teu servo ouve. Não, ele começou a... Não foi isso. Esse aí foi Samuel. Logo que Zacarias começou a falar, ele louvou ao Senhor por tudo que Deus tinha feito na vida da sua família, né? Dando um filho ainda quando eles já quando eles eram idosos. Por isso que tem aquele versículo que o anjo Gabriel falou para Maria, né? Que para Deus não haverá impossíveis. Para Deus tudo é possível. Até mesmo um casal de idosos ter um bebê. E quem seria esse bebê? Ele seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Lembra, ó, elas tinham mais ou menos entre a gravidez da Isabel e a gravidez da Maria, quase 6 meses ali, né? Então, eles teriam essa diferença de idade.
E o próprio primo de Jesus, João, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E hoje à noite, que horas, Bia? Hoje vai ser às 6 horas. Às 6 horas, então às 18 horas, a gente vai continuar. A gente vai ver então João, já grande, já adulto, crescido, como ele obedeceu a palavra de Deus e preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Termino a aula perguntando para você que já é um salvo, que você já é um crente no Senhor Jesus Cristo. Você tem sido uma criança consagrada a Deus? Uma criança cheia do Espírito Santo? Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, Zé, ajuda aí. O que uma criança tem que fazer para ela ser cheia do Espírito Santo? Primeiro, ela tem que ser salva, né? Então, eu tô falando agora com você que já tem certeza absoluta que você já creu no seu coração, que você já confessou o Senhor Jesus com a sua boca, que se você morresse agora ou se Jesus voltasse agora, você iria para o céu. Eu tô falando com você, que já é um salvo. E também tô falando com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com todo mundo que está aí assistindo e participando do nosso culto. Você que já é um salvo, como você pode ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, Zé, ajuda as crianças. Lendo a Bíblia e fazendo oração. Lendo a Bíblia, orando. Não é só... Isso, muito bem, Só ler não adianta nada, não. Então vamos É de novo, verdade. Zé. Ler a Bíblia, Tem que ler. obedecer a Bíblia. O que mais, ô Bia, que você falou? Orar. Orar, ter comunhão com Deus. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não tiver comunhão com o Deus do Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é Deus, o Espírito Santo. A parte de Deus que habita em nós é o Espírito Santo. Como que você vai estar cheio do Espírito Santo? Ó, presta atenção. Aqui eu tenho um copo com água, certo? Ele é um copo, tá? E ele tem a água. Pensa que a água aqui é o Espírito Santo. Esse copo tá cheio do Espírito Santo? Não. Porque todo dia, ó, a gente vai vivendo nesse mundo, se a gente não se encher do Espírito Santo, a gente fica vazio. Todos os dias, quando eu quero água, eu tenho que encher o copo. Não é? Não é, Zé? Verdade, verdade. Ou você pega o copo e ele já tá cheio? Não. Não, eu tenho que vir no filtro, ó, e eu tenho que encher o copo de água. Assim também a vida do crente. Todos os dias a gente tem que se encher do Espírito Santo. A gente já tem o Espírito Santo, mas eu preciso me encher do Espírito Santo. Então eu preciso ler a Bíblia, obedecer, orar. Não só isso, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que cantar louvores, eu tenho que pensar em Deus para que eu possa ficar cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Então a minha pergunta para você aí não é para você responder no chat, é para você responder aqui, ó, na sua cabeça, no seu coração. Você está sendo cheio do Espírito Santo? Porque se não estiver, encha-se do Espírito Santo. O Zé e a Bia já ensinaram aqui para vocês o que tem que fazer. Para terminar, pergunto para você que ainda não tem certeza. Tia Érica, se eu morresse hoje, eu não sei se eu iria para o céu. Se Jesus voltasse hoje, eu não tenho certeza que eu seria arrebatado. Lembra que essa promessa já foi feita desde o Jardim do Éden, falando sobre a vinda de Jesus. E Jesus já veio, ele já morreu. Sabe que o mundo fala sobre Jesus? Ele foi um bom homem, ele veio para dar o exemplo. Tem gente que acha que Jesus é um super-herói, que ele veio para dar o exemplo. Claro que ele veio, ele nos deu o bom exemplo, mas Jesus não veio só para dar exemplo. Jesus, ele veio para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado. Por isso, né, Zé? Ele precisou morrer. Verdade. Morrer aonde, Zé? Na cruz, vai. Morrer na cruz. E ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou quando, Bia? Ao terceiro dia. Isso. Então Jesus não veio só para dar exemplo, ele veio para morrer, para pagar o preço do nosso pecado, para ressuscitar. E a Bíblia fala, vamos lá, vamos falar o versículo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Será salvo. Acredite na Bíblia. Creia e peça com a sua boca que você será salvo. Eu te espero às 6 horas da tarde para a gente continuar a vida de João
que depois foi chamado de João Batista. Amém? Deus Amém. abençoe vocês. Vamos orar para terminar e a gente se vê mais tarde. Pai querido, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque mesmo que somos pecadores, o Senhor, ó Deus, quer ter comunhão conosco. Então, por isso o Senhor mandou Jesus vir para redimir, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas, ó Deus. E obrigada porque, sendo salvo, o Senhor quer ter comunhão conosco através da sua palavra, da oração e do louvor. Ajude, ó Pai, que possamos estar sempre conectados mesmos com o Senhor através da sua palavra, da oração, do louvor, e que possamos ser cheios do Espírito. Te agradecemos, te pedimos por aqueles que ainda precisam tomar uma decisão para a salvação. Convença a Deus do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Amém. Até às 18. Tchau, Tchau, turma. gente. Tchau, Bia. Tchau, Zé. Até de Depois você noite. volta aí, Bia. Vou E a voltar, Filó? vou voltar. Filó tá onde, hein, Bia? Não A sei Filó não.